Olá, pessoal, bom dia. Pessoal, vamos lá então. Bom dia para vocês. E aí, tudo bem? Estão tranquilos? Como combinado na aula anterior, então, hoje estaria corrigindo a página 240, o exercício da página 240. Então, peguem os livros de vocês aí e vamos lá. Questão número 1, da página 240. Amanda, você fez? Eu fiz. Você pode ler para a gente, por gentileza? Então, Isso. quais os motivos morais e políticos para Joaquim Nabuco combater a escravidão? Responder também? Joaquim Nabuco defendia que a tese de que a escravidão não pode ser apenas uma opção entre sistemas econômicos, mas uma escolha moral que desumaniza o escravo e é a causa do atraso de várias gerações. Além disso, a luta contra a escravidão não deve ser realizada apenas por motivos religiosos e morais, mas sim por razões políticas, como a reconstrução do Brasil por meio do trabalho livre e da união de raças. Alguém fez com um contexto diferente que a Amanda leu? Ok. É justamente, então, Joaquim Nabuco tinha toda essa questão moral, né, de uma certa, os negros realmente eles são seres, os negros que eram escravizados. Então o Joaquim Nabuco via eles como indivíduos, realmente como seres humanos, seres pensantes e fundamentais para a sociedade. E de uma questão política, como assim escravidão? Escravidão é um atraso. Então, assim, não com base também o que estava acontecendo na época, com base em todo o contexto histórico europeu, então a escravidão era um atraso para uma sociedade, para uma nação emergente. Então, não tinha por que ter uma escravidão por N motivos, tanto político como moral. Perfeito. Questão 2. Luana, você fez a questão 2? Keila, Eu fiz lê para a gente, por gentileza. a pergunta e depois a resposta. Correto.
Joaquim Nabuco parte do pressuposto da identidade da raça e cultural. Justifique sua resposta. Eu botei sim, pois ele diz que tanto negro como mestiço formam uma parte essencial da identidade nacional. Certo. Então, Joaquim Nabuco, ele vivia essa época, né? Essa época, uma época onde a raça, onde a biologia, ela ainda determinava a cultura, via como era a cultura é algo biológico. Então ele vivia uma época em que era disseminado tal questão. Questão 3, Maria Clara. Eu fiz. Explique, de acordo com Euclides da Cunha, como o sertanejo é um marginal da sociedade brasileira. Euclides defende que o Brasil não conseguiria ser civilizado, pois esse não possuía a força intelectual da raça branca fundadora. Mas também não teria mais o fulgor das raças indígenas. Assim, para ele, essa miscigenagem brasileira era denominada de sertanejos, e dessa forma o processo de miscigenação colocaria o sertanejo à margem da socialização da nação. Perfeito. Questão 4, Sara. Oi, Danilo. Você Peraí, fez a rapidinho. questão? Ah, tá. Como compreender a mestiçagem como valor positivo com base na obra de Gilberto Freire? Pode falar já a resposta? Pode sim. Para Freire, a herança portuguesa não foi essencialmente prejudicial, porque isso proporcionou ao Brasil uma identidade própria. Ok. Alguém fez diferente? Ou em um outro sentido, não, né? Ok. Perfeito. 5, Ana Cláudia. Fiz. Estabeleça uma possível relação entre o conceito de cordialidade de Sérgio Buarque de Holanda e aquilo que se conhece por jeitinho brasileiro. Sérgio Buarque afirma que o brasileiro é cordial, ou seja, age pela emoção, sempre prioriza os laços afetivos. O jeitinho brasileiro está ligado à maneira que o povo tem de improvisar soluções. A relação existente é que, por sermos emotivos, passamos a descumprir as regras para fazer aquele que conhecemos bem. Com o nosso jeitinho, sempre favorecemos aquele que gostamos. Perfeito, perfeito. Então, assim, é muito usual, né? Esse jeitinho brasileiro aí, ele é bem brasileiro mesmo, né? Muitos indivíduos acabam não enfrentando algumas questões burocráticas devido ao jeitinho brasileiro. E sem falar dos encaixes também, que são acontecidos constantemente devido ao jeitinho brasileiro, né? Murilo entrou e saiu, agora está voltando. Ok. Questão 6. Questão 6. Emanuel. Emanuel? Murilo Calimã, questão 6. O que faz Florestan Fernandes afirmar que há um racismo velado na sociedade brasileira? Aí eu coloquei: Florestan Fernandes considera que a sociedade brasileira é estratificada por meio da divisão de raças, com o negro ocupando os piores lugares, criticando a ideia de democracia racial até então atribuída a Gilberto Freire. Perfeito. Realmente, Florestan Fernandes, ele fala justamente essa questão, né, de um racismo ali já enraizado, de um racismo velado. Então, algo que acontece, que está presente, mas muitas das vezes é ignorado ou é tão cultural que é despercebido, né? E a última questão 7, questão 7, Liza.
Liza? Ah, tá. Ah, tá sem microfone, beleza. Marchiori, Matheus Marchiori. Matheus? Ok. Luiz? Fiz. Segundo Darcy Ribeiro, na obra O Povo Brasileiro, qual é a característica fundamental que se estabelece na relação entre os povos formadores da sociedade brasileira? Darcy divide o Brasil em povos regionais e diz que a relação estabelecida foi fruto de uma desigualdade, primeiro entre os portugueses e os indígenas, depois entre portugueses e escravos. Assim, a miscigenação brasileira é constituída de um passado violento. Perfeito, perfeito. É assim, de um passado violento, né, de uma dominação, onde os grandes senhores, onde o conquistador tinha todo o poder sobre o conquistado. Bacana. Pessoal, sobre o capítulo 14. Danilo, Oi. o Manel mandou mensagem agora falando que ele não respondeu porque ele estava sem microfone. Ah, beleza. Valeu, obrigado. Ele estava no banheiro, né? Sobre o capítulo 14. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum questionamento? Para a gente poder fechar o capítulo 14. Oi, Laísa. Não? Tá conseguindo me ouvir? Estou. Uhum. Hein, eu mexi no meu microfone aqui e você pode me falar a resposta da 10, por favor? Da 10? Ah, tá. 8, letra E, 9, C e 10, C. Tá, obrigada. De nada. Ok? Então, vamos lá dar continuidade ao capítulo que nós estávamos na aula passada, que era o capítulo 15, Economia e Sociedade. Danilo, Oi. esse dever que você acabou de corrigir, ele é para te mandar para algum lugar ou não precisa? Cadê? Peraí, só um minutinho. Quem perguntou? Foi Sara? Sara. Sara, eu anotei, tá? Quem respondeu. E nas próximas atividades orais, aí eu vou perguntar aqueles que ainda não falaram, tá bom? Aí não precisa mandar nada, não. Aí eu vou avaliando assim, tá? Vou avaliar aquilo que eu passei lá e vou fazer a Beleza. aplicação de algumas atividades desta forma, tá? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui. Tem Economia e Sociedade. Na aula passada, nós falamos a questão do trabalho, né, de que forma os direitos são assegurados, o que é CLT, falamos sobre o direito do trabalho, mas, afinal de contas, como que o trabalho, como que ele surgiu? De onde nasceu esse trabalho? Só um minutinho, gente, deixa eu fechar a porta. De onde nasceu esse trabalho? Então, na antiguidade, vamos voltar no tempo aí e vamos lá para a antiguidade. Então, nós temos, desde a mitologia grega, então já havia o trabalho como forma de sofrimento e punição. Então, tem uma imagem aí de um titã. Que titã é esse aí? Alguém sabe?
Quem é esse titã aí? Ninguém? Então aí nós temos Prometeu. Então foi um titã que ele recebeu, né? Foi concedido pelos deuses o trabalho dele formar a, aquele que segura o peso do céu. Não, não é. Então, foi assegurada a ele a formação, dar os nomes a todos os Ô, animais. Danilo, Oi. ele foi comido por esse passarinho, a barriga dele? Sim, isso Ah, aí. eu vi, já joguei no Good FO, isso. Esse aí mesmo, que é Prometeu. Então, foi ele que roubou o fogo dos deuses. Então, qual foi o intuito dele roubar esse fogo dos deuses? Foi justamente para que a humanidade, para que a humanidade se acendesse. Então, quando o homem ele foi criado do barro, então o que aconteceu? Prometeu viu que ainda faltava algo ali. Então, faltava o quê? Teve uma influência de Atena, claro, e então ele foi lá no Olimpo, roubou o fogo e pá, né, para poder dar para a humanidade. Zeus, vendo isso como uma traição, então resolveu acorrentá-lo. Então, todos os dias, devido ele ser imortal, devido ser um titã, então todos os dias ele tinha os seus órgãos dilacerados em um dos mitos conta-se que era um corvo e tem outro mito que fala que é uma águia, que todos os dias ele tinha esse órgão dilacerado e era comido por um pássaro. Então, devido a ser imortal, ele vivia o quê? Regenerando constantemente, tá? Então, foi dado um trabalho para ele, mas como ele não cumpriu da forma que deveria ter cumprido, ele recebeu uma punição. Então, desde o início, desde a antiguidade, já havia esse trabalho como punição. Tanto que, assim, teve uma outra situação que, para agravar ainda mais, o que Zeus fez? Ele criou Pandora para que Pandora se apaixonasse casasse, né, com o irmão de Prometeu. E a partir daí, Pandora, ela soltou tudo aquilo que era de ruim na humanidade. E ficou dentro da caixa a esperança. Eu penso que todos vocês conhecem, né, o mito de Pandora, a maioria deve conhecer o mito de Pandora, tá? Mas que não conhece é interessante, tá? Vale a pena pesquisar. E ainda na antiguidade, nós temos um outro exemplo na Bíblia também, Adão e Eva. Então, lá em Gênesis fala: tu comerás o teu pão no suor do teu fruto. Mas como que Adão e Eva viviam no paraíso? Então, eles tinham tudo, né? Então, eles poderiam comer, poderiam usufruir de tudo aquilo que era dado. Mas tu comerás o teu pão no suor do teu fruto, ou seja, Adão e Eva, eles começaram a trabalhar, por quê? Porque eles comeram o fruto proibido. Então, o trabalho aí foi dado como uma forma de castigo. Então, assim, desde a antiguidade, o trabalho é visto como uma forma de sofrimento, né, como uma forma de punição. Ainda na antiguidade, então, tem um exemplo aí de Aristóteles, que ele vem falar do labor como labuta. Então, eles têm o labor, o poiesis e praxis. Então, o labor é aquele que labutava mesmo, aquele que faz um trabalho mais duro. O poiesis é aquele artista, era o criador. E praxis, que vem na política, era o trabalho intelectual. Então, existia ali o trabalho braçal e o trabalho criador. Então, o trabalho braçal, que era do labor, e o trabalho criador, daquelas pessoas que, então, tinham uma influência, tinha status. Então, aí, era um trabalho criador. Depois, saindo da antiguidade, indo para a Idade Média, aí a gente vai lá no trabalho com uma significação para a igreja,
é a servidão, a justificativa cristã, o sacrifício. Então, o trabalho, vem todas aquelas falas, o trabalho edifica o homem, então é do suor mesmo é do suor que realmente você vai conseguir construir algo, e todas aquelas questões voltadas que foram muito presentes na Idade Média. Então, onde que era necessário a sociedade, é necessário os indivíduos, eles terem uma servidão. Então, a servidão deles era fundamental para um crescimento também de cada indivíduo. Era necessário a servidão para que eles fossem seres iluminados. Então, era necessário que eles servissem ao outro. Mas esse outro aí que a igreja se refere é a própria igreja, ou aos reis que naquela época eram presentes. Tá? Então, era uma forma de influenciar, na verdade, os indivíduos, influenciar aquela sociedade ali da época a fazer sacrifícios e a servir aos seus senhores, pois a partir daí eles iriam receber uma significação também na vida deles. Então, toda uma influência aí. E na modernidade, então, depois da Reforma Protestante, então, assim, muda-se essa vertente de trabalho. Então, o trabalho como uma predestinação humana, uma ideia de disciplina, e o trabalho como libertação. Então, Weber vem falar dessa questão do trabalho como libertação, ou seja, o trabalho é libertador. Então, a partir do trabalho que você vai construir algo, a partir do trabalho que você vai fazer algo que você quer. Então, se você sonha, se você pensa em constituir família, se você pensa em ter bens, se você quer ser, abre aspas, alguém, né, socialmente falando, é necessário o quê? Que você trabalhe. Então, é necessário trabalhar. Né? Ainda na modernidade, tem uma teoria de trabalho em Marx, né, que é o trabalho ontológico, aquele versus trabalho alienante. Então, o trabalho, como que Marx vê esse trabalho? O trabalho ele é retirado do indivíduo. Então, o trabalho é a categoria mais fundamental, ou seja, é puro. E Taylor ele vem colocar esses princípios da administração científica, onde tempo é dinheiro, tá? E vem colocar essa questão de tempo perdido. Ou seja, se você trabalhar, se você realmente fazer aquilo que é necessário, então, para você obter um trabalho, para fazer aquilo que é necessário dentro do trabalho, você terá um tempo aproveitado. Mas, se você não fizer nada, se você não produzir, então você tem um tempo perdido. Então, a partir desses princípios da administração científica, começa a fazer uma análise do trabalhador. O trabalhador que realmente produz, o trabalhador que realmente faz. O trabalhador que faz dentro de um determinado tempo. Por quê? O tempo não pode ser perdido. Então, ele tem que aproveitar o máximo que ele puder. Logo, o trabalhador que mais produz, segundo os princípios da administração científica, é aquele trabalhador que mais aproveita o tempo. Seria, digamos, que é o trabalhador ideal. Então, a partir da modernidade, vem essas vertentes aí de Marx e de Taylor como trabalhadores, como indivíduos, e onde que nós falamos também na aula passada da questão do trabalhador alienante, né? daquele trabalhador também oprimido, dos opressores. Então, foi citado também na aula passada. Emanuel, você ia falar alguma coisa? Não? Ok. Agora, todo esse trabalho, ele, nos primórdios também, antes, então, era realizado tudo dentro de uma família. Então, a própria família que fazia sua plantação,
a sua comida. Então, aí traz, no livro de vocês também, vem um exemplo da família nuclear e da família extensa. O que é a família nuclear? Então, a família mais típica das sociedades caçadoras. Ou seja, são aquelas famílias constituídas pelo pai, pela mãe, pelo filho, onde eles pegavam o seu alimento, tá? Caçava ou plantava ali para a sua subsistência, para apenas aquele núcleo ali comum usufruir. E a família extensa, que é mais comum em sociedades agrícolas, que aquelas famílias realmente formadas pelo pai, pela mãe, vem os tios, vem avós, primos, primas. Então, com a complexidade do trabalho, gera o que se chama o quê? Em sociologia, a divisão do trabalho. Então, é a partir dessa complexidade, a partir desse crescimento, que nasce a necessidade de uma nova forma de organização social, onde aquela família é formada pelo pai, pela mãe e pelo filho, não é mais suficiente para poder produzir o próprio alimento. Ok. Então, a partir desse momento que também nasce-se uma divisão do trabalho. Então, assim, a partir dessa divisão do trabalho, tem-se os critérios de divisão de classe, né, que se refere ao sexo. Então, o homem e a mulher. O homem com, na época, né, maior habilidade, força física, e a mulher para tarefas domésticas. Mas é algo... Aí eu coloquei embaixo, né, cultural versus biológico. Então, assim, há um grande impasse para as ciências humanas de saber onde que o cultural começa e onde o biológico começa. Ou onde o cultural termina para o biológico se iniciar. Ou vice-versa. Então, por que esse impasse? Hoje, por exemplo, socialmente falando, claro, que houve muitos avanços, mas a mulher, como que a mulher é vista ainda hoje na sociedade? Pode responder, tá, gente? Como a mulher é vista hoje na sociedade ainda em relação ao trabalho? Ainda é vista de uma forma doméstica. Ok. Exatamente. Cadê? Com menos habilidades e capacidades em relação ao homem. Então, a mulher ainda ela é vista dessa forma. Tá? Se você olhar e verificar, ver uma mulher que exerce a função de pedreira. É comum? Você vai achar normal? Ô, gente, vocês podem falar, tá? Não precisa ficar só digitando, não. Isso. Não. Perfeito. Então, assim, a mulher, então, assim, parece que foi catequizada, né? Parece que foi, digamos assim, que é muito incrível hoje como tem essa visão ainda muito pertinente na sociedade que a mulher tem que acordar cedo para poder fazer o café, que a mulher tem que acordar cedo, né? Fazer o café, depois fazer o café tudo, fazer alguma coisa para o almoço, preparar o almoço e trabalhar. Então, estou falando agora de mulheres que realmente exercem uma função, tem um emprego dentro da sociedade, né? Tem uma função, um vínculo empregatício. Então, ela
tem um vínculo empregatício, o homem também tem um vínculo empregatício, e vamos juntar esses dois aí, um casal, né? E vamos colocar um filho nessa família aí também. Então, temos aí uma mulher, um homem, todos os dois com vínculos empregatícios, e um filho. É muito interessante como tem famílias ainda que a mulher, mesmo tendo uma função também social de emprego, ela ainda tem que acordar, fazer o café, ajeitar as coisas para o almoço, cuidar do filho, às vezes deixar ele pronto para o pai levar para a escola. Então, assim, e o homem? Ele também não pode levantar mais cedo, ele também não pode fazer o café, não pode ter um revezamento. Então, aí quando vem para essa questão cultural e biológica, então assim, é muito cultural, onde a mulher, ela fez, né, durante muito tempo, exerceu durante muito tempo essa função, tá? E a partir do momento que algumas falam, não, eu não vou fazer, ou senão meu marido que faça, tá? Em alguns vínculos de amizade, alguns vínculos sociais, ela vai ser condenada, tá? Condenada, criticada, tá? Assim como em outros também, vai ser, nossa, isso aí, que mulher moderna, tá certo, tem que dividir as tarefas, tá? É exatamente. Então, mas essa concepção de mulher e de homem, então, assim, desde os primórdios, né? Então, assim, desde o início de uma divisão do trabalho, onde se a gente analisar lá na era das cavernas, onde que só o homem ia à caça, né? Onde que uma mulher, dependendo o território, onde a mulher não poderia entrar no exército, a mulher não poderia lutar, a mulher não poderia fazer nada aquilo que era semelhante a uma função do homem. Exato, Maria Clara, exato, tá? É uma sociedade patriarcal que não para, que é muito forte, tá? E quando criticado, quando falado, ainda pensa, nossa, mas assim, estão em uma era da modernidade, digamos assim, é porque vocês são jovens, tá? É muito interessante, eu falo assim, eu tenho relatos que, eu não sei se é alguma menina que faz, tá? Mas de mulheres, de meninas que desde os 12 anos começa a fazer um enxoval, tá? E também várias mães, avós falam, você tem que aprender a colocar o arroz no fogo, quero ver quando casar, o que vai fazer, tem que aprender a fazer um café, tem que aprender a fritar uma carne. Se não souber fazer, qual o marido que vai te querer? Então, a mulher, ela se resume em limpar uma casa, em fritar uma carne, em saber fazer um arroz, em saber fritar um ovo, em fazer uma comida. Então, a mulher se resume a isso. Quem é a mulher? Qual é a mulher que nós temos hoje na nossa era? Então, assim, é muito interessante e é necessário a gente realmente discutir as situações da função do homem e da função da mulher. Hoje são o quê? São agentes, somos indivíduos. E a gente pode fazer aquilo que nós queremos, tá? Então, essa divisão do trabalho, tá? Que era tida como o homem, então ele era dado a ele uma função onde que fosse necessário uma maior habilidade, uma maior força física. E era dividido, era dado para a mulher aquelas tarefas mais simplórias, aquelas tarefas realmente domésticas, aquelas tarefas, né, do lar. Então, o cenário hoje é diferente, né? Temos mulheres aí que, de acordo com o crescimento também social, então campos que só eram dominados por homens, hoje também existem muitas mulheres. E tem até mulheres dominando campos que só eram dominados por homens, como campos da engenharia, por exemplo, do direito, da medicina, onde a presença masculina era marcante e era bem mais forte. Machismo enraizado, o marido que lute.
Ainda na divisão do trabalho, então nós temos aí uma outra questão, que é a idade. Então, a divisão do trabalho de acordo a infância, a juventude, a maturidade, a velhice e sensibilidade. Então, tá. Na era da industrialização, logo no início da industrialização, quem eram os trabalhadores? Então, as fábricas, elas contratavam principalmente quais trabalhadores? Que tipo de trabalhadores que eram contratados? Ninguém, gente? Isso. As mulheres e crianças, pois eram mão de obra mais barata. Exatamente. Então, no início da industrialização, então os trabalhadores eram principalmente mulheres e crianças, tá? E muitas mulheres elas foram exploradas de uma forma assim, de uma forma assim, imensurável, tá? Devido elas serem mulheres. Então, se você é mulher, então você vai fazer aquilo que a gente quer. Você não tem direito à voz, você não pode criticar, você vai ter uma jornada aí de 8, de 10, de 12 horas, tá? Assim como crianças também, tá? Então, tinham crianças com jornada de trabalho de 14 a 18 horas, tá? Isso não é semanal, tá, gente? Diárias, tá? Então, no início da industrialização, tinha muito ainda essas questões, tá? Aí depois envolve toda uma questão aí de movimentos sociais e assim por diante, para que tudo isso fosse, né, acabando. Então, com a complexidade das máquinas, nasce a necessidade de qualificação. Então, se teve toda uma renovação industrial, então as máquinas elas começaram a, a evoluir, né? Então, é necessário o quê? Saber trabalhar com essas máquinas. Então, é necessário você estudar, é necessário você aprender, é necessário você fazer cursos para você conseguir, então, usar essas máquinas. Então, é a partir daí que teve toda essa industrialização e com o avanço industrial, vê-se a necessidade de uma qualificação para poder trabalhar, então, com as máquinas presentes da época. Então, com a necessidade de educação formal mais qualificada, ocorre um adiamento do momento de ingresso do jovem no mercado de trabalho. Além disso, o trabalho infantil é cada vez mais coibido, ainda que continue existindo e seja ilegal em muitos países e condenado pela ONU e pela Organização Internacional do Trabalho. Então, assim mesmo, a gente fala, trabalho infantil ele é proibido, não pode, mas existe, tá? Então, no sul da Bahia mesmo, tem carvoeiras escondidas que exploram crianças, exploram adolescentes, justamente por ser uma mão de obra mais barata. Danilo, e a fiscalização? Bem, os órgãos competentes que deveriam fiscalizar, muitas vezes não dão conta ou não recebem denúncias e, dependendo da região, são pouco acomodados, tá? Em muitos lugares, a demanda é tamanha que não consegue dar conta de tudo aquilo que deve ser feito, tá? Então, existe alguns movimentos sociais em relação a essas questões também do trabalho infantil. Agora, uma pergunta para vocês.
Trabalho infantil, então, a gente sabe que não pode. Mas o indivíduo, ele pode assinar a carteira dele com qual idade? Tem menor aprendiz Efetivamente e tem... 18, né? Não, mas se ele fizer pelo menor aprendiz, ele pode assinar com 14 anos. É obrigatório, inclusive, porque se não assinar é considerado trabalho forçado, trabalho escravo, né? Então tá, ele tem que assinar com 14 anos? Não, ele não tem, ele pode, se ele trabalhar de menor aprendiz, mas aí são várias regras que tem, não é a mesma quantidade de carga horária, Entendi. é diferente, mas assina a carteira. Entendi. Vamos lá. E o menor aprendiz, ele pode começar a trabalhar com quantos anos? 14. 14. Ok. Então, o menor aprendiz pode trabalhar com 14 anos. Perfeito. E a carteira, efetivamente, ela tem que ser assinada a partir de quantos anos? A partir de quando ele começa a trabalhar, não? Não, a partir dos 16 anos. Então, a carteira, ela pode ser assinada a partir dos 16 anos, tá? 14 anos, realmente, é menor aprendiz. Então, assim, é estagiário, menor aprendiz. Então, o vínculo que ela tem não é um vínculo empregatício. Então, o indivíduo só pode ter vínculo empregatício a partir dos 16 anos, com supervisão, claro, dos pais, a não ser que seja emancipado, ou seja, que já responda por si. Caso contrário, é a partir dos 16 anos que pode assinar a carteira, tá? Então, em 14 anos, então, o único vínculo que ele tem é de menor aprendiz. Não considera aí um vínculo empregatício, tá, gente? Então, eu estou trabalhando lá no Casa Grande, eu tenho 15 anos, tá? Realmente eu tenho meus 15 anos, né? Então, eu estou menor aprendiz aqui. Mas, assim, vamos avançar. Então, eu tenho 15 anos e estou lá no Casa Grande, né? Estou lá no Casa Grande e é meu emprego, né? Eu trabalho lá. Eu sou o menor aprendiz lá, tá? Eu ainda não tenho um vínculo empregatício. Então, eu só vou ter esse vínculo empregatício quando efetivamente a minha carteira estiver assinada após os meus 16 anos. Ok? Então, partindo desse pressuposto da industrialização, de um mercado onde as pessoas, onde esses indivíduos tivessem uma maior informação, estivessem preparados para esse mercado, estivessem preparados para essa nova industrialização, nós temos aí a administração por objetivos. Então, segundo o Peter, o empregado com conhecimento é o centro, então é necessário sim ter esse empregado, mas é necessário também que esse empregado ele tenha conhecimento. É necessário que ele seja preparado para exercer aquela função. A administração por objetivos, ou APO, é um processo participativo de planejamento e avaliação, por onde ocorre a descentralização das decisões e a definição de objetos, de forma conjunta, para que a organização define suas prioridades e consiga alcançar os resultados desejados. Então, o Peter ele vem falar justamente de uma administração por objetivos, no sentido que é necessário ter os departamentos, é necessário a função não ficar apenas sobre um determinado indivíduo, um determinado agente. Então, a partir desse momento também, ele cita os vários sistemas, que é o sistema familiar, sistema de corporações, sistema doméstico e sistema fabril. E, a partir desses sistemas, ele mostra cada sistema e fala da necessidade de um sistema realmente atual, de um sistema onde cada indivíduo possa exercer a sua função, mas que também possa efetivamente ter o conforto do seu trabalho, tá? Então, na próxima aula, a gente continua aqui, divisão do trabalho, tá? E faltam isso. Aí fica esses 2 slides.
divisão do trabalho, economia e trabalho hoje, tá? Crianças, final de semana tem o simulado, né? Na verdade, começa dia 3, tá? Então, bom simulado para vocês. Tem um simulado esse final de Danilo, semana. não aguento mais não, já é 4 final de semana, mais de 4 final de semana Né? seguidos. Danilo, Nossa, já Pra deu. que fazer esse negócio? Pelo No amor final de de Deus, semana que a gente tem para descansar, ele toca atividade ao nosso. Gente, E então, mas não, contando ó, agora, vão ser 6 finais de semana fazendo prova mais? não tem sou eu. 7 simulados, SAS. Não sou eu o simulado SAS, ele é a nível nacional, tá? Tem gente falando assim, Danilo, é muito simulado, não sei o quê, não sei o quê. Gente, eu não vou falar para vocês que eu não concordo, tá? Entendeu?